Tudo bem? Bom, essa aqui é a nossa segunda videoaula sobre movimento retilíneo uniforme. Dando sequência aqui à nossa primeira videoaula, que eu fiz um exercício, agora vamos fazer um outro exercício. Então, exercício resolvido número 2. Quanto tempo se passou desde o ponto de partida da esfera, o marco zero, que é aqui embaixo, até o ponto onde marca 8 metros. Então aqui nós vemos que a bolinha vai de 0 a 1 metro, depois passa mais 1 metro, vai para 2, mais 1 metro, vai para 3, etc., até percorrer 8 metros. Bem, o item A, resolva contando de 1 em 1 segundo na figura abaixo. Vejam, gente, que essa figura aqui ela é a mesma do exercício anterior, né? Eu fiz fiz desse jeito, né? Então aqui nós vamos saber quanto tempo passou contando simplesmente, porque a gente sabe que cada metro que a bolinha percorre, ela gasta 1 segundo. Então, se nós contarmos aqui, né, nós vamos ver, passou 1 segundo do 0 para o 1, do 1 para o 2 mais 1 segundo, do 2 para o 3 mais 1, do 3 para o 4 mais 1, do 4 para o 5 mais 1, 5 para o 6 mais 1, do 6 para o 7 mais 1, e finalmente do 7 para o 8 mais 1 segundo também. Então, se nós contarmos de 1 em 1, vemos aqui que é 1 mais 1, 2, mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Então, observando esse diagrama, a gente vê que para percorrer 8 metros, a esfera gastou 8 segundos. Item B. Resolva aplicando a fórmula usada no slide anterior. Bom, essa aí foi da aula 1, né? Então, qual fórmula nós vamos usar? Nós vamos usar a nossa fórmula da velocidade, que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Lembrem lá do exercício 1 que a gente calculou a velocidade, que era 1 metro por segundo, né? Aqui o D vale 8, por quê? Porque é do enunciado. O enunciado pergunta quanto tempo se passa quando ele se desloca 8 metros. Então, a gente sabe que a distância D vale 8 metros. E nós queremos saber o tempo. Nós vamos chegar no valor que é 8 segundos, mas agora através da fórmula. Vejam, só para a gente checar os nossos cálculos, como a gente sabe que a velocidade é 1 metro por segundo? Aqui é fácil a gente verificar. Ele de 0 a 1, ele passou 1 metro e gastou 1 segundo. Então a velocidade é 1 metro por segundo. 1 metro por 1 segundo. Então é 1 metro por segundo, né? E esse desenho é próprio do MRU. Aqui, passados os intervalos de tempo aqui de 1 segundo, ele tem que se deslocar apenas 1 metro. Cada 1 segundo passado é só 1 metro que ele se desloca, nem mais nem menos, né? Certo? Porque é assim que funciona. No MRU, ele faz deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Por isso, sempre que nós tivermos MRU, nós vamos ter aqui, por exemplo, aqui nós temos intervalos de distâncias iguais, sempre de 1 em 1 metro. Então aqui no caso, como a velocidade dele é 1 metro por segundo, cada 1 metro que ele se desloca, ele sempre vai gastar 1 segundo. Né? Então, bom, nós já verificamos que a velocidade é 1 metro por segundo, a distância são 8 metros. Nós vamos agora calcular o tempo. Como que a gente faz? Vamos jogar esses valores aqui dentro da fórmula. O V vale 1, coloco aqui dentro, 1 metro por segundo.
A distância é 8 metros, coloco aqui em cima. Distância 8 metros, fica aqui em cima. O tempo fica a nossa variável, nós vamos descobrir o valor. Aqui eu botei é a mesma coisa, essa equação de baixo é a mesma de cima, só que eu tirei as unidades de medida. Por quê? Porque todas estão de acordo, metro com metro, segundo com segundo. Aqui nós temos velocidade medida em metro por segundo e distância em metro. Nós temos que ter o tempo exatamente em segundos, não horas, não minutos, nem nada. Nós vamos calcular, vai ser obrigatoriamente tempo em segundos. Então aqui, para a gente não ficar com uma poluição visual, eu simplesmente tirei as unidades de medida. Tá? Mas fazendo essa ressalva, a gente sabe que o tempo vai ser em segundos. Então fica 1 metro por segundo, que é 1, igual a 8 metros, que é 8, dividido pelo tempo. E agora, como isolamos o tempo? O tempo está dividindo o número 8, passa para o primeiro membro multiplicando 1. 1 vezes o tempo igual a 8. Né? Eu passei isso, o tempo que estava dividindo para o primeiro membro multiplicando. Tempo vezes 1 é tempo, né? E é 8 segundos. T vezes 1 igual a 8, então o tempo é 8 segundos. Fecha com o que a gente calculou contando, né? Contamos de 1 em 1, chegamos em 8 segundos, né? Que para passar do 0 para 8 metros ele gasta 8 segundos. Então tá pelada a coruja, né, gente? Aqui vai um questionamento que também é interessante, né? Que a gente pensa, bem, o que significa uma velocidade de 50 metros por segundo, né? Que eu fiz esse exemplo, né? 50, um número arredondado, um número bonitinho, né? Então, significa que passado um segundo, o corpo vai se deslocar 50 metros. Passado mais um segundo, ele vai se deslocar mais 50 metros. Então, em 2 segundos, ele vai se deslocar 100 metros. 50 mais 50. E assim por diante. 3 segundos, esse vai se deslocar vezes 50. 50 mais 50 mais 50. E assim por diante, né, gente? Então, esse é o significado da velocidade no movimento retilíneo uniforme. Certo, gente? Bem, e os gráficos do movimento retilíneo uniforme? Vamos ver. O gráfico da velocidade versus o tempo, tá? Vejam, o que significa aqui? Aqui é o marco zero, onde temos exatamente nessa cruzinha aqui, nós temos a velocidade zero e o tempo zero, tá? Agora aqui, vamos ver um gráfico da velocidade versus o tempo. No movimento retilíneo uniforme, que é pela definição que nós temos um movimento com velocidade constante. Então aqui o gráfico do V versus o T vai ser uma reta horizontal. Por quê? O que significa uma reta horizontal neste gráfico aqui? Significa que no tempo zero ele tinha uma velocidade, vamos dizer aqui 50 metros por segundo, só para a gente ter um exemplo, tá? Tá com 50 metros por segundo, passado 1 segundo continua com a mesma velocidade, então o V continua sendo 50 metros por segundo e assim por diante. Em todo intervalo, em todo instante de tempo que se medir, o V vai ser sempre 50 metros por segundo. Então, quando nós temos um gráfico que é uma reta horizontal, significa que, no caso aqui, o V é sempre o mesmo. Então, passado, transcorrido o tempo, a velocidade permanece sempre a mesma. Tá? Esse é o gráfico da velocidade versus tempo no MRU. Bem, e o da distância versus o tempo? Bem, esse é interessante, né? A distância versus o tempo é sempre uma reta no MRU, certo? A reta aqui que eu fiz, ela é uma reta que parte da origem.
ela parte do tempo igual a zero e distância igual a zero e vai aumentando, tá? Significa o quê? Que com o passar do tempo, o tempo indo para a direita, para a frente, né? A distância vai aumentando. Então, se eu aumento o tempo, a distância aumenta. E é sempre naquela proporção que eu falei para vocês, né? Então, se nós dobrarmos o tempo, a distância dobra. Se triplicarmos o tempo, a distância triplica. E assim por diante, né, gente? Tá? Então, esse é um gráfico importantíssimo do MRU, com o qual eu vou fazer exercícios, exemplos resolvidos para vocês. Nós vamos usar o gráfico, vamos usar os diagramas e vamos ver que há concordância entre o gráfico e o diagrama. Tá? Então vamos exercitar aqui com o exercício número 3. Considere o desenho abaixo, o qual mostra uma bolinha se deslocando para a direita. Então aqui a velocidade aponta para a direita. A bolinha percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais e em linha reta. Vejam, ó, aqui eu já estou falando, né? O que eu estou dando a entender? Que ele está em MRU. Né? Então, o item A pergunta: a bolinha está em MRU? Sua velocidade é constante? Bem, então ele está em MRU, né? Sim, sua velocidade é constante, uma vez que a figura representa a bolinha se movendo em intervalos de tempos iguais e percorrendo distâncias iguais em mesmos intervalos de tempo. Significa que está em MRU e que sua velocidade sim é constante. Tá? B. Qual é a velocidade da bolinha? Bom, agora nós temos que calcular. Mas aqui eu já fiz de propósito para vocês, eu já estou dando uma dica. Quando a gente calcula a velocidade, a gente calcula o quê? A distância que ela percorre em 1 segundo. Né? Então aqui a gente sabe que em 60 metros ele gastou 2 segundos. Ora, se em 60 metros gastou 2 segundos, 30 metros, que é a metade, gastou a metade do tempo, gastou 1 segundo. Então a velocidade é 30 metros por 1 segundo, ou seja, 30 metros por segundo. Então, aqui vocês veem certinho, aqui o 10, 20, 30. Aqui, ó, 30 mais 40, 10 mais 10 mais 10, 30 metros também, em 1 segundo. Não podia ser diferente, porque estamos no MRU. Então, aqui observando a figura, né, item B, vemos que é 30 metros por segundo a velocidade da bolinha. Tá? C, pergunta C. Em 3 segundos, qual será o deslocamento da bolinha? Bem, agora a gente tem que imaginar. Aqui andou 1 segundo, 2, a gente tem que imaginar mais um, como se a gente copiasse um bloco desses aqui e colasse aqui à direita. Quer saber em 3 segundos. Bom, vamos ver. A gente pode fazer de duas maneiras, pessoal. Tá? Aqui, fazendo por proporções. Vamos ver aqui, ó. Em 1 segundo ele percorreu 30 metros, certo? Aqui, 1 segundo ele percorreu 30. Depois mais 1 segundo mais 30. 30 mais 30 é 60. Então em 2 segundos ele percorreu 60 metros. Dobrou o tempo, ele dobrou o deslocamento. Porque 60 é 2 vezes 30. Em 3 segundos, que é o que a gente quer saber, é 3 vezes 1 segundo. Então, ele andando o triplo do tempo, ele vai se deslocar o triplo da distância. Então, 3 vezes 30 é 90. Então, em 1 segundo andou 30, em 2, 60, em 3, 90. Ele andou 30 mais 30 mais 30. Então, a gente descobriu aqui que em 3 segundos ele percorreu 90 metros. Tá, gente? Então, a resposta da pergunta C
em 3 segundos o deslocamento é 90 metros. Bem, mas eu gostaria que vocês exercitassem um pouquinho assim a matemática, né? Então vamos, aqui é matemática também, certo? Mas eu digo, vamos saber usar fórmulas, que é importante isso, né? Bem, então vamos lá, vamos com a fórmula. Nós temos nossa fórmula velha conhecida, cavalo de batalha, velocidade igual a distância dividida por tempo. Nós calculamos aqui no B, na resposta B, que a velocidade era 30 metros por segundo, né? 30 metros por 1 segundo. Então o V é 30, o deslocamento é o que a gente quer descobrir. O tempo, 3 segundos, que é o que está na pergunta, ó, quanto ele se deslocou em 3 segundos. Então 3 segundos é o dado do problema. Então aqui, o que nós temos? Nós temos 30 metros por segundo igual a distância dividido por 3 segundos. Vamos ver, as unidades de medida estão de acordo, gente? Estão. Segundo com segundo, logo o deslocamento vai ter que ser obrigatoriamente em metros, tá? Então por isso eu tirei aqui o metros por segundo, tirei o segundo, fiquei com só 30 igual a distância dividido por 3. Bem, então o 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, fica D igual a 30 vezes 3. 30 vezes 3 é 90 metros. E aí, então, estamos de acordo com o outro raciocínio que nós fizemos aqui em cima. Nós não podíamos chegar em resultado diferente de 90 metros, certo, gente? Porque os dois jeitos de raciocinar levam à mesma resposta. Aliás, se nós tivéssemos uma resposta diferente, teria alguma coisa errada. Mas então tá, aqui dá 90 e a deslocamento 90 metros. Certo, gente? Então, encerrando aqui a nossa segunda videoaula, fiquem a seguir com a terceira videoaula sobre MRU. Muito obrigado, gente, e um abraço a todos. Tchau!